Ah, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade estão implícitos no texto condicional, certo? Ele falou agora um pouco mais sobre inadmissibilidade das provas ilícitas, certo? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, certo? E o resultado de ter uma prova obtida por meio de uma prova ilícita é a nulidade, a pena de nulidade processual. Esse princípio decorre da teoria dos frutos da árvore envenenada. Se por acaso tiver alguma prova ilícita no meio do caminho, não significa que todo o processo vai ser anulado. Mas tudo aquilo que decorrer dessa prova ilícita irá ser anulado. Certo? A única possibilidade já admitida de prova ilícita nos tribunais brasileiros é a produzida em legítima defesa, certo? É produzida apenas em legítima defesa. Nada mais que isso. Inviolabilidade domiciliar. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Certo? Só podem entrar sem consentimento nos casos de flagrante delito, de desastre, prestar socorro e determinação do judicial apenas durante o dia. Certo? As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realize à noite. E antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão mandado ao morador ou a quem o represente, intimando em seguida a abrir a porta. Certo? Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde quem exercer profissão ou atividade. Ou seja, o STF ele considera como caso a oficina mecânica, quarto de hotel, escritório profissional, e por aí vai. E princípio da infatibilidade da jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judicial lesão ou ameaça de direito. Certo? Deixa eu ver. Certo? Esse princípio é uma garantia que pode ser utilizado de forma preventiva ou repressiva, certo? E dá acesso direto ao Poder Judiciário, certo? Ele vai falar algo relacionado à justiça desportiva, ok? O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. Ou seja, nesse caso, para ter acesso direto ao judiciário tem que ser esgotado, certo, as instâncias. Compromisso arbitral. Quando em discussão patrimonial, poderão optar pela arbitragem como forma de resolução de conflitos.
Em relação a habeas datas, para que se possa impediar habeas datas, a habeas datas precisa ter a comprovação de que foi recusado o acesso às informações. Na reclamação constitucional, só será possível a reclamação constitucional nos casos de omissão ou ato da administração pública que contrarie ou negue vigência à súmula vinculante após o esgotamento das vias administrativas. Certo? Gratuidade das certidões de nascimento e de óbito. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. O registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Porém, a Lei 6.015 prevê que não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pela certidão de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. Ou seja, a lei amplia o que é garantido na Constituição, certo? Dando a aquisição gratuita à primeira certidão de nascimento e a de óbito, certo? Ou seja, conforme a Constituição, é apenas os reconhecidamente pobres. E para a lei, para quem estiver tirando pela primeira vez, vai ser liberado. Celeridade processual significa rapidez, com qualidade, com a maior efetividade estatal. A todos no âmbito judiciário e administrativo são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade da sua tramitação. Erro judiciário funciona como limitador da arbitrariedade estatal. Não podem cometer erros sob pena de ter que se indenizar o injustiçado. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Publicidade dos atos processuais. Em regra, os atos processuais são públicos, porém há algumas exceções. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Certo? Sigilo das comunicações é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, na comunicação telefônica, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Certo? Tribunal do Júri é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe dê a lei, assegurada a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para julgamento de crime doloso contra a vida. Certo? O princípio da editorialidade, uma crime sendo de anterior define, nem pena se prevê combinação legal. O princípio da irretroatividade, a lei não retroagirá só para beneficiar o réu. Por fim, os crimes imprescritíveis, inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia, certo? Os crimes inafiançáveis englobam todos os crimes previstos nos incisos. E os crimes que são de insuscetíveis de graça e anistia não são imprescritíveis, certo? Então, crime que tiver insuscetível de graça e anistia não pode ser imprescritível. Quais são esses crimes? O racismo, ação de grupo armado, tráfico, terrorismo, tortura, crime hediondo, tráfico, certo? Então, o racismo, por exemplo, ele é imprescritível, porém não pode ser insuscetível de graça e anistia, mas obviamente é inafiançável, porque todos são inafiançáveis. Certo? Há algumas penas proibidas e permitidas, ok? Há algumas. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre
entre outras as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Essas são as penas permitidas. As penas proibidas: não haverá de morte salvo em tempo de guerra, de caráter perpétuo, de trabalho forçado, de banimento e cruéis. Não existe esses tipos de penas. O princípio da individualização da pena: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Ok. Temos extradições. Extradição ativa é quando o Brasil pede para o outro país extradir alguém. Na passiva é quando um país pede para o Brasil já realizar a extradição de alguma pessoa que esteja no território dele. Ok. Ok. Na extradição passiva, poderia o estrangeiro, salvo crime político de opinião, não pode brasileiro e o brasileiro naturalizado pode, se tivesse se envolvido em crime comum antes da naturalização ou envolvimento com tráfico de drogas, antes ou depois. Certo? Irei entrar agora em remédios constitucionais. Não irei entrar no princípio da presunção da inocência.